Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Do Zero ao QA. E na última aula a gente já criou todos os steps para cadastrar um produto e agora o que falta é a nossa assertion, a nossa asserção. Então, sem mais enrolação, simbora! Para nossas asserções, continuaremos utilizando o RSSpec, que é a lib que estamos utilizando ao longo do nosso curso. Como eu já expliquei anteriormente, para fazer uma asserção, a gente precisa identificar alguma coisa que valide que a nossa ação foi executada com sucesso. Foi assim lá nos testes de front-end, foi assim também nos testes de back-end, com os responses, e agora aqui no mobile não vai ser diferente. O que a gente pode observar aqui após o cadastro do produto é que na tela home ele mostra todas as informações que a gente cadastrou deste produto. Então a gente tem lá ID, code, description, group, packing, amount, unit, value, lot, expiration data, entre outros. Tá tudo lá, todas as informações que a gente cadastrou. E para o nosso teste ser um teste com sucesso, a gente tem que cadastrar e essas informações lá na home do nosso aplicativo tem que ser as mesmas que a gente cadastrou. E no caso aqui está realmente sendo a mesma, então vamos utilizar elas para nosso teste automatizado. Se algum dia, alguma versão do aplicativo alterar isso e inserir um bug, a gente vai cadastrar, por exemplo, o code 1234 e ali vai aparecer um outro caractere, sei lá, 78, ou não vai aparecer, vai ficar em branco, e aí a gente vai pegar um bug de forma automatizada. Para esse projeto eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo, e eu vou criar uma pasta específica para as nossas assertions. Então vamos lá dentro da pasta feature, criar a pasta assertions. E dentro da pasta assertions, vamos criar um arquivo onde vão conter as nossas asserções, nossa classe de asserção, que aqui no caso eu estou chamando de registration.assert.rb. Mas você pode dar o nome que você quiser. Dentro deste arquivo, vamos criar a classe para conter as nossas asserções, que aqui eu estou chamando de Registration Assert. Mas, assim como o nome do arquivo, você pode colocar o nome de classe que você quiser. Dentro dessa classe, nós vamos criar um método initialize, assim como a gente criou para as classes de cada tela. Porque, assim como todas as outras classes, a gente precisa identificar esses IDs antes da execução dos steps para que não falhem os testes. Então, criei ali o método initialize e mapeei cada um daqueles elementos que mostram o valor de cada campo. Para cada uma das nossas asserções, basicamente a gente vai pegar o valor do campo do produto registrado e comparar se é o valor que a gente espera. Só que a gente ainda não tem um método para pegar o texto deste elemento. Então vamos criar lá na nossa classe utils o método getText, que vai receber um element, né, um ID, e dentro dele a gente vai colocar o findElement, que é um método do próprio Selenium, dentro dos parênteses o identification ID, que vai receber o element aqui no nosso método, .text. Esse .text vai pegar apenas a string do elemento, vai pegar só o texto do elemento que a gente mapeou na nossa classe de asserção, e a gente vai poder utilizá-lo como comparador dos resultados. Para que a gente consiga utilizar os métodos do RSSpec em todo o projeto, inclusive lá na nossa pasta assertions, a gente precisa fazer o include dele lá no nosso arquivo env. Então lá no nosso arquivo env, debaixo de todos os requires e requires relatives, a gente vai fazer isso aí que eu estou mostrando na tela para fazer o include do RSSpec da parte dos matchers. Agora vamos criar o método que vai realizar a nossa asserção, que aqui eu estou chamando de check underline registration. Não se esquecendo lá na nossa classe de fazer o extends para o utils, senão a gente não consegue utilizar todos aqueles métodos personalizados que a gente criou dentro da classe utils. Então vamos lá, vou explicar para vocês como é que funciona esse método. Na nossa linha 14 a gente já tem um wait for element, que é aquele método que criamos dentro de utils para esperar algum elemento em tela, só que eu tô colocando nele para ele esperar product registered. Esse product registered é a tabela onde ficam os valores dos produtos. E por que eu estou utilizando este elemento? Porque eu preciso que o Appium espere a tabela carregar para aí sim executar as asserções. Se essa tabela não carregar, não estiver carregando, quer dizer que o produto de alguma forma não foi registrado, ou que ele foi registrado e a tabela não apareceu lá na nossa home. Isso mostraria pra gente que o nosso aplicativo tem um bug. Então eu coloquei aqui, o primeiro passo da nossa asserção vai ser esperar a tabela carregar para aí sim começar a execução de todas as asserções. Coloquei aqui o tempo limite de 5 segundos, mas dependendo do aplicativo que você esteja trabalhando, pode ser que ele demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos, você pode ajustar o tempo conforme a sua necessidade. Agora sim, na linha 15, a gente vai fazer nossa primeira asserção utilizando o expect do RSSpec. Então, dentro do parênteses, a gente já está utilizando aquele método que criamos dentro de utils, o getText. A gente vai pegar o texto do elemento code
que é o elemento de código, né? O primeiro campo que a gente registra lá do nosso aplicativo e vai comparar com 1, 2, 3, 4. Ele tem que ser igual a 1, 2, 3, 4, que são os valores que a gente envia na hora do cadastro do produto para o campo código. Então, sabendo disso, após o registro do produto, o campo código tem que ser 1, 2, 3, 4, já que é o valor que a gente está cadastrando para ele. Bom, já temos nossa primeira asserção, que vai validar se o campo code é o que a gente espera. Então, agora vamos voltar lá para o arquivo de step, product, registration, step.rb, na chave then, nós vamos fazer a inicialização para utilizar os métodos de dentro da classe registration assert, da mesma forma que a gente vem fazendo para todas as outras classes. Então, na linha 12, eu criei uma variável chamada assert, que ela vai ser igual a registration assert.new, que é o nome da nossa classe, .new, que é a forma que a gente faz a inicialização da classe. Com isso, agora com esta variável, a gente consegue acessar todos os métodos de dentro da classe assert. Show de bola. Então, na linha 13, estou fazendo assert.check_registration, que é o método que a gente acabou de criar para fazer as nossas asserções. Não se esqueça de salvar os arquivos que você acabou de mexer, de incluir e tudo mais, porque senão a automação vai falhar. Bom, agora pessoal, vamos testar se está funcionando para a gente esta asserção. Bom, o que a gente tem que fazer sempre que vai rodar o Appium é inicializar o servidor do Appium. Então abra lá o seu terminal e mande o comando Appium para que ele start. E vamos utilizar a mesma tag que utilizamos na última aula, para executar apenas aquele primeiro cenário, senão ele vai querer rodar todos os outros e não é necessário. Vamos lá então. Lá no nosso terminal, cucumber-t e a tag que a gente escolheu na última aula. E Enter. Você vai observar que primeiro ele vai fazer o cadastro do produto, assim como a gente esperava, e no final ele vai fazer a asserção e você pode observar lá no terminal que está tudo verdinho, quer dizer que ele passou com sucesso, ele cadastrou o código 1, 2, 3, 4 e encontrou 1, 2, 3, 4 lá na nossa tela de home no produto já cadastrado. Agora, como bons QAs, vamos fazer o teste falhar. Eu vou remover do nosso método de asserção o último número, o 4, vai ficar só 1, 2, 3. E aí o nosso teste tem que falhar, já que ele vai cadastrar 1, 2, 3, 4 e esperar que esteja só 1, 2, 3. E você vai observar que ele vai cadastrar todo o produto novamente. Quando chegar lá na tela de home, vai explodir a exceção e vai mostrar que a nossa asserção esperava 1, 2, 3, mas o que ele encontrou foi 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que a nossa asserção está validando sim corretamente. Bom, agora que a gente já sabe que o nosso método de asserção está validando do jeito que a gente espera, vamos incluir os outros campos para a nossa automação validar também. Então, vou incluir aqui a descrição do produto, o pacote, a quantidade, o valor da unidade e o lote. Eu só estou mostrando aqui para vocês uma observação que quando a gente cadastra o valor da unidade na tela de home, depois que o produto já foi cadastrado, ele não é cadastrado como 1, ele é cadastrado como 1,00. Então, por mais que a gente coloque 1, 2, 3, 4 na hora de mostrar lá na home do aplicativo, ele vai mostrar 1,00. Se você colocar apenas 1, o teste vai falhar porque ele espera um 1 e na verdade ele está encontrando um número com vírgula 00, né, um número float. Então, para passar por este detalhe, eu coloquei aqui 1,00 para aí sim validar. Não é exatamente um bug, é porque o aplicativo foi criado assim. Em outros aplicativos pode até ser um problema de padronização, né? E aí você pode conversar com o seu PO. Aqui no nosso exemplo é só porque unidade é cadastrado com 1,00, 2,00, com pontos flutuantes, né? E nem no caso aqui não é nem ponto flutuante, é uma vírgula. Então, vamos fazer desse jeito para que ele valide tudo da forma que a gente espera. Bom, e agora você pode executar o teste novamente, você vai ver que ele vai passar sem nenhum problema. Pode ir falhando ali, tirando um valor de um campo e vendo se ele vai falhar quando deve falhar. Faça aí os exercícios que você quiser com a nossa asserção. Porém, estamos aqui concluindo a nossa aula de asserções e vimos que as asserções estão validando muito bem os nossos campos. Tudo bem? Então vamos para a nossa revisão. A primeira coisa que a gente fez foi criar uma pasta para as nossas asserções. Em seguida, criamos o arquivo registration.assert.rb. Dentro deste arquivo, criamos a classe registration_assert.
Criamos o método initialize e mapeamos todos os elementos da tela home screen após o cadastro do produto. Na classe Utils, criamos o método getText. No arquivo env.rb, incluímos o include dos matchers do RSSpec. Estendemos a classe Utils dentro da classe RegistrationAssert e criamos o nosso método de asserção check_registration. Finalmente, no nosso arquivo de steps, na chave then, fizemos a inicialização da classe RegistrationAssert e utilizamos o nosso método de asserção. Rodamos o teste e validamos que a nossa asserção está funcionando com sucesso. Então é isso, pessoal. Temos o nosso primeiro cenário completo com steps e asserção. Porém, ainda temos outros cenários mapeados para criar aqui nas nossas aulas. Fiquem tranquilos que vamos criar todos eles. Então te vejo na próxima aula. Até a próxima!